Buenas, então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre requisitar fechamento D-1 de outro ativo. D-1 para representar do dia anterior, né? Então vamos falar sobre isso hoje nesse vídeo, mas antes de mais nada, não se esqueça, deixa um like, inscreva-se no canal, se puder, se quiser, se gostar, que ajuda a gente bastante. Repositório de códigos em www.scapp.link/códigos. Você encontra todos os arquivos para baixar aberto e, sempre na dúvida, www.scapp.link, você encontra todos os links úteis e importantes que a gente tem para te oferecer, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Bom, o que a gente vai fazer hoje aqui? Lá no nosso fórum para alunos do curso e para membros do YouTube, tá? Então, se você puder, como eu falei, de forma aí sim financeira, né, contribuir, você pode se tornar um membro do canal e você terá acesso ao nosso grupo exclusivo, né? Tem várias discussões acontecendo lá e lá a gente consegue conversar um pouquinho mais especificamente, diretamente sobre código, né? Porque não dá para falar sobre código, por exemplo, aqui nos comentários do YouTube, né? Então, ali é uma área mais bem organizada, onde a gente pode discutir assuntos mais específicos, né? E o Lions Trader postou uma dúvida lá, que eu respondi e gostaria de trazer aqui para vocês também, que pode ser útil. Ele diz, com o código abaixo consigo plotar o fechamento do candle anterior do Ibov no gráfico Win ou de qualquer outro ativo. E aí ele dá um snap aqui do código, né? E em seguinte ele fala, situação, gostaria de plotar especificamente o fechamento do dia anterior. Né? E ele ainda menciona aqui, né? Teria que usar a função close D1, mas como usar para plotar o fechamento do dia anterior de um ativo no gráfico de outro, numa espécie de correlação. Né? Então eu já dei a resposta aqui para ele, mas né, vamos fazer, eu quero resolver passo a passo para a gente discutir um pouquinho sobre isso, tá? Mas eu vou copiar aqui, ó. Vamos começar então com o código que ele ofereceu, que de fato pode ser útil para a gente começar. Então, vamos aqui no Profit. Eu vou colar aqui. Vamos ver o que esse código vai fazer. Né? Vou plotar no próprio gráfico aqui, né? Do editor. Ele falou no input, né? Então seria no input. Eu vou abrir aqui o input. Vamos abrir uma periodicidade um pouquinho maior para não ficar tantos candles na tela, 60 minutos, por exemplo. Beleza. Então vou pôr para plotar sobreposto no gráfico. Vamos aproveitar e já alterar essa coloração para ficar mais visual, principalmente para quem está assistindo aí talvez no celular, né? Acho que aqui fica melhor, né? Então beleza, o que a gente está fazendo aqui? Estamos no gráfico do Infut, plotando o preço de fechamento do Ibovespa, né? Então, recapitulando para quem eventualmente ainda não assistiu, temos aulas aí, tá, sobre essas funcionalidades asset, né, para requisitar dados de outros ativos. A gente declarou uma constante, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, declaramos uma constante, demos um identificador chamado IBOV, onde a gente usa a palavra reservada asset, né, para requisitar dados de um ativo diferente, onde a gente precisa passar o ticker desse ativo, aqui no caso IBOV, e definir o feed, a source, né, a fonte de dados de onde essas informações virão. No caso aqui o feed Bovespa. Né? E no nosso bloco de código principal, o que a gente está fazendo no momento é plotar, né, chamando esse identificador IBOV com um ponto, né, para que assim a gente possa referenciar uma das séries de dados disponíveis, né, o HLCV, Open, High, Low, Close, Volume, abertura, máxima, mínima, fechamento ou volume. No caso aqui a gente está chamando o Close, portanto o fechamento. E aí você pode ver o resultado aqui sendo plotado, tá? A gente está com o resultado aqui plotado na tela. Bom, porém, o que a gente está visualizando aqui, né, nessas plotagens? O preço de fechamento, porém, do período correspondente, né, no ativo IBOV. Né? No caso aqui, 60 minutos. Então, os preços aqui de fechamento também são equivalentes a 60 minutos. Ele mencionou a função closed, né, que se a gente olhar aqui em funções matemáticas, se não me engano, vamos ver aqui, confirmar matemáticas, não, errei, gráficas, calendário.
Isso, calendário. Close day, a gente tem a função que retorna o fechamento de um número de dias atrás, né? Então, a gente poderia usar, por exemplo, no próprio gráfico aqui do input, né? A plotagem, aqui, ó, plotagem 2, close day de um dia atrás. Se a gente plotar agora esse... perceba que agora essa linha laranja aqui é o preço de fechamento, né? Porém do dia anterior. Então você vê aqui, ó, aqui a gente começa um dia novo, né? Temos aqui uma linha nesse dia sendo plotada horizontalmente porque corresponde ao fechamento do dia anterior. Essa linha aqui que a gente tem aqui corresponde ao fechamento do dia anterior, mas você já observa que a gente está tratando do mesmo ativo, né? Então esses preços de fechamento são do próprio Bovespa. A gente não consegue, infelizmente, fazer isso. Isso não existe, tá? Infelizmente, no momento, são poucas as funções que a gente pode chamar, além das séries OHLCV, através aí da funcionalidade asset, né? Ou ativo também, você pode traduzir asset aqui para ativo em português que funciona. Então, como é que a gente poderia fazer isso? Bom, a alternativa que eu ofereci ali é quase uma pequena gambiarra, né? Bom, se a gente não pode acessar diretamente, a gente poderia, através de uma variável, que eu vou chamar de fetch ibov d1, só para ficar bem claro, tá? Não é o melhor nome, mas só para representar que é o fechamento do Ibovespa do dia anterior. Né? E aí, o que eu vou fazer? Fetch ibov d1 vai ser igual ao ibov fechamento 1. Falta um D aqui, né? Fetch ibov d1. E eu vou agora passar a plotar esse valor. Vamos executar. Você note que a gente está plotando o preço de fechamento do Ibov do período anterior. Porém, num gráfico de 60 minutos, o que isso significa dizer? Significa dizer que esse preço que a gente está vendo aqui, sendo plotado neste exato momento, nada mais é do que o preço de fechamento, porém do período anterior do gráfico do Ibovespa. Né? Eu não vou abrir aqui para a gente correlacionar, você vai ter que acreditar em mim, tá? Mas você pode fazer seus próprios testes aí em casa também, né? Mas, né, você consegue perceber que esses preços não são os preços de fechamento do índice futuro aqui, né, do Infut, mas sim do Ibovespa. E, além disso, agora a gente está atrasado no valor aqui, né? Se eu alterar aqui para 0 rapidamente, você vai ver que a média é como se essa linha de preços deslocasse, né? Então eu vou aumentar para 1. Você vai ver, é como se ela estivesse se movimentando para a direita, né? Porque a gente está cada vez mais atrasando os dados, né? Então, como é que a gente pode corrigir isso? O que eu poderia fazer? Eu poderia pegar o preço de fechamento quando o contador de candle for igual a 1. Então, aí sim, pegue o preço de fechamento, né? A variável fetch ibov d1, pegue o preço de fechamento do período anterior, né? Do ibov e armazene nessa variável. Né? Então, se a gente fizer essa plotagem, olha o que acontece agora. Agora sim eu tenho uma linha fixa, né? Que corresponde ao fechamento do dia anterior do Ibovespa. Né? Então, perceba que o que a gente está fazendo? O que significa contador de candle igual a 1? Contador de candle é uma função que vai retornar. Então, vou tirar aqui, ó, os valores, né, a contagem, vamos dizer assim, de barras, né, de um dia. Então, por exemplo, a primeira, se a gente considerar que aqui começa um dia novo, né, que começou um dia novo, a primeira barra do dia é essa é a segunda barra do dia, essa é a terceira, essa é a quarta, e assim por diante. Quando eu digo se o contador de candle for igual a 1, eu estou dizendo basicamente, quando eu estiver na primeira barra do dia e, por consequência, o período anterior é a última barra do dia anterior, então quando eu me referencio ao Ibov fechamento do período anterior, nada mais é do que eu estou, né, referenciando o dia de ontem, a última barra do dia de ontem. E por consequência, né, e não por coincidência, mas o preço de fechamento dessa última barra do dia anterior também será o fechamento do dia. Né? Então eu posso usar essa informação para fazer esse teste. Né? E aí, quando eu faço esse cálculo apenas nessa
nesse exato momento, né? Ou seja, apenas neste candle aqui, né? Ou neste também, né? Porque também representa o primeiro do dia, né? E para os dias para trás terão outros também, né? Isso significa que a partir do momento que ele passar para essa barra e para essa barra, quando ele fizer essa pergunta, isso aqui não é mais verdade, então ele não vai fazer mais nada. Portanto, o valor continua, se mantém, né? Se persiste até que, né, um novo dia ocorra e esse valor seja atualizado. Então, veja que a plotagem está fora do nosso teste condicional, né? Por isso, ela fica plotando repetidamente esse valor, né? E aí, o efeito que a gente tem é essa linha horizontal até o próximo dia, que é o que foi aconteceu aqui, né? Por exemplo, ele veio plotando horizontal, 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 chegamos num dia novo, estabeleceu-se um novo preço de fechamento do dia anterior, né? Aí a gente tem essa conexão aqui, né? Começa-se a plotagem novamente, horizontal, 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 e aqui a mesma coisa, né? Então, esse seria uma forma, tá? Não vai funcionar para todos os casos, né? Porque foi como eu falei, não é uma coincidência, mas é uma circunstância bem conveniente para esse caso específico, né? O fato de que, ao determinar que este é o dia, a primeira barra do dia, né? O fechamento da barra anterior também corresponde ao fechamento do dia anterior, né? Então, nesse caso específico é conveniente, tá? Mas não significa que daria para fazer a mesma coisa para tudo. Por exemplo, eu não conseguiria usar essa mesma metodologia para encontrar a máxima do dia anterior, né? Porque eu não sei quando a máxima do dia anterior ocorreu, né? Então, a gente teria que aplicar, se fosse o caso, uma lógica mais complexa para, né, durante esses períodos ir determinando os valores de máxima, mínima, relembrar esses valores, né, para que a partir do próximo dia a gente possa fazer essa plotagem, tá? Se houver interesse, podemos pensar aí em algo mais específico, né, para fazer algoritmos e lógicas para esses casos, por exemplo, para máxima, mínima e talvez até mesmo abertura, né? Mas, obviamente, nesse caso específico não vai funcionar. Uma última, talvez aqui, dica que a gente possa fazer, e não necessariamente muda o resultado, tá? Mas é que eu sei que incomoda algumas pessoas e me incomoda às vezes também. Deixa eu ver se funciona. Se a gente fizer um no plot aqui, né? Que é fazer essa desconexão vertical, diagonal, né? Que a gente às vezes faz aqui quando a gente tem um dia para o outro, né? Então, basicamente, o que eu estou dizendo, olha, se ao mesmo tempo que a gente determinar que um novo dia começou, a gente faz o armazenamento desse valor, dá um no plot para fazer essa desconexão com a plotagem anterior, tá? Então, visualmente pode ser um pouco mais agradável, né? Ou por último, se você estiver só interessado no dia atual mesmo, por que não usar a horizontal line? Horizontal line, a gente põe aqui, vamos pôr uma verde limão, uma cor diferente, só para, né? Então, note que ainda tem as plotagens amarelas, né, e até sobreposta aqui, mas com a horizontal line a gente poderia limitar somente, né, do dia atual. Se eu estou, por exemplo, operando agora, eu talvez não esteja mais interessado nos fechamentos do dia de 2 dias atrás, assim por diante, né? Então estou mais interessado somente na informação do dia de hoje, e aí com a horizontal line eu poderia limitar essa plotagem apenas por dia que eu tenho interesse e ainda assim, né, fazer essa extensão da linha, né, que é o que faz a função horizontal line. Então aí vai depender da sua preferência visual, vamos dizer assim, né? Beleza? Então é isso aí, espero que tenha ajudado. Novamente, se tiver interesse nessas outras séries de dados, né, nesse tipo de metodologia, deixa aí nos comentários, né? Ou quem for também membro e estiver lá no fórum, pode continuar a discussão naquele fórum, né, até nessa postagem, né? E a gente pode fazer algo aí mais complexo para tratar com esses outros cenários. Legal? Então é isso aí, valeu. A gente se vê no próximo vídeo.